fala de Ricardo Maris fez luz. E eu vou mais adiante. O Ricardo Maris é uma pessoa absolutamente, como eu diria, humilde, mas eu recomendo a leitura da obra dele, Incorporação de Ações, pela Quartier Latam, onde quem quiser estudar com profundidade o Instituto da Incorporação de Ações e o princípio da realização da renda, dentre outras matérias, lá se encontra uma obra imperdível. E nós vamos falar um pouco sobre a Lei 12.973 de 2014. Eu quero, ainda que brevemente, contar um pouquinho de história. Qual a razão da Lei 12.973? Ela veio num fluxo da Lei 11.638 de 2007, que mudou profundamente a Lei das SA, sobretudo no capítulo das demonstrações financeiras. Essa Lei 11.638, ela é originária do projeto de Lei 3741 de 2000 da CVM, onde se buscava introduzir o Brasil nas regras da contabilidade internacional. Pois bem, o que ocorrera antes? Com a Lei 6.404 de 76, mudou-se profundamente, naquele momento, o arcabouço da Lei das Sociedades por Ações e, inclusive, no capítulo das demonstrações financeiras. A contabilidade, naqueles idos de 1976, ela sofreu uma profunda reformulação, seja na estrutura do balanço, seja, sobretudo, por trazer na lei os princípios de contabilidade geralmente aceitos para a formulação do lucro líquido comercial. E a Lei das Sociedades por Ações, que também trouxe nela uma grande regra, que é o regime de competência como base para a escrituração da receita, custos e despesas, ela, em função disso, reclamava uma lei de caráter tributário. E veio em 1977. Pretendia-se, naquela oportunidade, uma reformulação completa na antiga lei do imposto sobre a renda, mas veio somente a Lei 1598, que fez a adaptação para o imposto sobre a renda das novas regras contábeis então vigentes. E o Decreto-Lei 1598, ele trouxe para o seu corpo o regime de competência como base de escrituração, ele trouxe para o seu corpo que o lucro líquido ele deveria ser apurado em conformidade com os preceitos da lei comercial, Lei 6.404, que a seu turno dizia que o lucro deveria ser apurado segundo a fiel observância dos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Mas a Lei 6.404, ela tinha já naquele momento, ela tinha um desígnio maior, desvincular a contabilidade das regras de tributação. Esse era o desejo dela, presente, inclusive, na exposição de motivos de então. E o Decreto-Lei 1598 nasceu com esse propósito, quando ele criou o livro de apuração do lucro real, o LALUR, onde o que se esperava é que nas demonstrações financeiras, ou melhor, as demonstrações financeiras seriam elaboradas em conformidade com as regras de tributação, ao passo que no LALUR aplicaríamos as específicas regras de tributação que veiculassem, digamos, aspas, matéria contábil. Não foi o que aconteceu, porque a Receita Federal do Brasil, ela fez uma interpretação, diria eu, enviesada da Lei 404 de 1598, e o fisco disse que não, quando tivesse uma específica regra contábil fiscal, ela seria de obrigatória observância. O LALUR se prestariam apenas para aqueles ajustes extracontábeis. Então, a contabilidade, com o passar do tempo, perdeu a sua vocação. Aí veio, então, a Lei 11.638, que, a par disso, veio reformular completamente a contabilidade na esteira do que o Maris começou a colocar. Temos hoje uma nova contabilidade, uma nova linguagem, com novos preceitos. A velha contabilidade tinha como base, princípios, o custo histórico como base de valor, e a realização da receita segundo a liquidação de transações, acompanhando nesse passo, mais ou menos, as regras de tributação. A nova contabilidade não. A nova contabilidade, como disse o Maris,
Ela não quer mais, ela não retrata mais uma visão do passado, e muito menos a do futuro, a de um presente que se espera que venha a se realizar. Por isso que na nova contabilidade nós temos um princípio maior hoje, que é a primazia da essência sobre a forma. Hoje, o contador, o operador da contabilidade, ele vai começar a guiar os seus registros contábeis, levando em conta a essência econômica da operação. Não lhe importa mais a forma, importa a essência. Dou um exemplo, tomando do Dr. Quiroga, com a questão do ativo. Na velha contabilidade, custo histórico com base de valor, admitia-se a provisão que contador nenhum deles fazia, porque não era dedutivo na apuração do lucro real, e aquele ativo ficava. Hoje não. O conceito de ativo, segundo a nova contabilidade, é aquele que seja revelador de fluxo de caixa futuro. Se não se prestar mais a esse desígnio, ele não é um ativo e deve ser baixado. Deve ser feito o impairment ou a baixa dele. É o caso, por exemplo, de uma propriedade imobiliária, que estava lá no meu balanço, Quiroga usou esse exemplo, um investimento futuro qualquer, de repente aquela propriedade virou uma área de proteção ambiental. E, não obstante eu detenha a titularidade jurídica daquele bem, ele não mais se presta como gerador de fluxo de caixa futuro, tem que fazer impairment, tem que baixar. Esta é a visão da nova contabilidade. Para certos ativos e passivos, eu vou ter que fazer a avaliação a valor justo ou a valor presente. Por que isso? Porque o viés dessa nova contabilidade é apresentar a situação daquele patrimônio para o mercado, para os seus usuários, para os seus aplicadores. Ela está menos preocupada com o fisco e muito mais com o mercado de capitais, com os acionistas, etc. Mas e a questão tributária? Já na partida da Lei 11.638 tínhamos um problema. O legislador, desde a tramitação do projeto de lei 3741 de 2000, ele se preocupou em dizer, olha, nós sabemos que essa nova contabilidade é uma outra realidade, portanto ela trará em si uma neutralidade. E de fato os parágrafos da Lei 11.638, que alterava a lei das SAS, traziam, pelo menos em 2 parágrafos, a neutralidade. A Receita Federal do Brasil não esperava, como ninguém esperava, que em dezembro daquele 2007 viesse a publicação da lei, ela se mostrou temerosa quanto à neutralidade prevista naquela lei. Mesmo na comunidade de cientistas do direito, operadores do direito, havia uma terrível preocupação sobre as possíveis não neutralidades existentes na lei. Foi um momento curioso, quem leu bem se recorda, em que os operadores da contabilidade estavam tranquilos. Não, a Lei 11.638 está lá, a neutralidade lá, espraiada em 2 ou 3 de seus parágrafos. Foi combinado com o fisco tudo isso. E, de fato, a meu ver, estava, mas havia uma inquietude. Veio, então, o tal RTT, o Regime Tributário de Transição, que culminou na Lei 11.941 não me recordo, 2009, se eu não me engano. Mas, o fato é que nós precisávamos de aliás, a lei dizia que o regime é transitório, ele durará até que venha a ser substituído. Então, na verdade, até que viesse a ser substituído, ele não era transitório, ele era efetivo. E o que ele fez? Ele congelou a velha contabilidade e as velhas regras de tributação. O que ele disse? Para efeitos tributários, vale os preceitos da velha contabilidade mais as normas de tributação, então, vigentes. Isso começou a causar, claro, um desassossego, porque para efeitos fiscais tínhamos que ficar prisioneiro da velha contabilidade, enquanto que a nova contabilidade vinha atropelando com novas regras, novas metodologias. Apenas para ilustração, nós temos hoje, sim, e aí, também por conta da Lei 11.638, na necessidade de resolver o problema da legalidade existente no nosso sistema, o que se fez na Lei 11.638 e se ampliou na Lei 11.941? Se delegou competência à CVM para editar normas contábeis. Competência delegada. Na Lei 11.941, essa competência se estendeu para demais reguladores do mercado, como o Banco Central, as agências reguladoras, que têm capacidade para expedir normativos contábeis. E, portanto, tanto o CVM quanto essas agências reguladoras baixam normativos obrigatórios para
os usuários da contabilidade. E eles se tornaram tão mais obrigatórios porque, após a edição dos CPCs aprovados pela CVM ou pelos reguladores, veio o Conselho Federal de Contabilidade também aprovando e, portanto, tornando-os obrigatórios para a comunidade de contadores. São regras? São. São regras de direito? São de direito contábil. São obrigatórias? São para os operadores de direito, para aqueles que vão aprovar o balanço, para os controladores, são. Para os administradores independentes, ou melhor, os auditores independentes, são regras obrigatórias. Pois bem, tínhamos então que resolver o problema dessa convergência contábil com as regras de direito tributário. Foi o que se pretendeu fazer na lei. Eu gostaria que. Está aqui na Perdão, aqui já. Na lei contábil. E qual é a primeira leitura que nós temos dessa lei? É muito importante. Doravante, nós temos dois corpos de linguagem absolutamente distintos, de normas contábeis e normas de tributação. Uma não interferindo na outra. Claro que vamos ter uma relação conversa naquilo que elas estiverem conversando. Se vocês olharem a Lei 11.638, vão observar que o que ela está fazendo é pegar os principais ajustes dessa nova contabilidade e criando uma correlata norma de tributação. No ajuste ao valor presente, diz a lei, vamos tributar se e quando é realizado o resultado. No ajuste a valor justo, vamos tributar se e quando realizado o ativo ou o bem que lhe deu causa. O legislador, ele fez isso por conta de quê? Por conta do que o Maris disse aqui. O princípio da realização da receita. Andou bem o legislador. Talvez ele não devesse ter criado uma lei tão complexa. Mas, certamente aqui, que ele andou em compasso com as normas constitucionais. Porque muito dos ajustes dessa nova contabilidade representa renda não realizada. E, dado o curto espaço, não dá para falar sobre todos eles, mas estão todos aqui na apresentação, que ficará à disposição de vocês. Mas tenham na essência isso, que o que buscou a Lei 12.793? Buscou para cada correlata norma contábil de avaliação de novas metodologias, uma correlata norma de tributação. Então, o ajuste a valor justo ou o ajuste a valor presente, criou-se uma norma criando ou possibilitando a não tributação imediata da renda ou do custo ou da despesa ali reconhecida e casando isso no tempo, no momento da realização. Uma permuta, hoje temos na lei a regra dizendo que na permuta de bens só vai se tributar se e quando da efetiva realização dos bens permutados. Agora, é extremamente importante a leitura do artigo, eu não consigo enxergar daqui, 58 ou 48 da lei. Deixa eu pegar aqui, que é... A leitura eu prefiro, me permito aqui, a leitura do artigo 58 da lei. Ela admite, ela tem vários comandos, porque veja o que está dito, eu prefiro ser fiel. A modificação ou adoção de métodos ou critérios contábeis por meio de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei complementar, atos da CVM, atos do Banco Central, etc., que sejam posteriores à publicação desta lei, não terá implicação na apuração dos tributos federais até que a lei tributária regule a matéria. O que ela está dizendo a contrário senso? Que todos os atos contábeis pré-existentes ao tempo da publicação desta lei, todos eles foram por ela regulados. Quer porque ela os regulou expressamente, quer porque
no silêncio dela, os naturais efeitos contábeis serão admitidos. E mais, diz a lei, que os atos, ele não para, os atos que vierem contábeis, que vierem a ser editados após esta lei, a Receita Federal do Brasil obrigatoriamente deverá selecioná-los e neles estabelecer a devida neutralidade até que uma lei nova venha a regular a matéria. Ou seja, com a Lei 12.793, nós temos que certos ajustes, aquelas que ela previu, são de natureza permanente. Outros ajustes que ela não previu e que silenciou, mas que já estavam vigentes ao tempo da edição dela, terão seus naturais efeitos tributários. E, por outro lado, novos ajustes que vierem para essa contabilidade em razão da edição de novos atos normativos, eles terão naturais efeitos de neutralidade até que venham uma nova lei a estabelecer observância do princípio da legalidade. E a existência de uma única contabilidade está aí, hoje, com toda a força, que é o ELANUR. Segundo a lei, cabe agora, no ELANUR, eu fazer a distinção entre as regras da velha contabilidade e da nova contabilidade, ou melhor, entre as regras contábeis e as regras de tributação. Se vocês observarem as instruções normativas que já saíram, regulando o que vai ser esse novo ELANUR ou ECF, na verdade, me desminto aqui se eu estiver errado, Marise Quiroga, nós vamos ter uma segunda contabilidade. Tais as subcontas que vão ter que ser controladas para a Receita Federal do Brasil. E então, dado o curto espaço, apenas mostrando para vocês alguns dos ajustes da nova contabilidade. Lucros e dividendos, ações classificadas no passivo. Aqui foi uma regra que eu diria que veio a acalmar o mercado de capitais. Por quê? Porque, segundo a nova contabilidade, pela primazia da essência sobre a forma, tem certos instrumentos de capitais que talvez tenham que ser contabilizados como passivo, dado o grau de garantia deles. Então, embora segundo a Lei 6.404 eles sejam elementos do patrimônio líquido, por exemplo, ações resgatáveis, ações que têm uma série de garantias, mas, segundo a primazia da essência sobre a forma, pode ser que um contador ou um auditor independente chegue e diga: olha, essa ação tua tem tantas garantias que, na verdade, é um passivo. Veio um legislador deixando claro, dizendo: olha, mas para efeitos tributários, a isenção do lucros e dividendos alcança todas as espécies de ações, pouco importando a sua classificação. E aqui no ajuste a valor presente, o ajuste a valor justo, que eu já comentei a vocês, o legislador veio a neutralizar a tributação ou o resultado para efeito do lucro real, que desde logo se teria. Agora, é curioso que o legislador não resistiu. A Lei 11.638 acabou com o ativo diferido, com aquela figura do ativo diferido. Mas o legislador tributário, ele disse: mas olha, se for despesas pré-operacionais ou pré-industriais, para efeitos fiscais, elas somente serão dedutíveis nesse momento que eu estou pré-determinando. Aqui, como no ganho de capital de subscrição de ações, houve a revogação da avaliação de bens, mas o legislador aqui, ele andou bem, possibilitando que, quando estiver fazendo subscrição de bens para capital, eu possa avaliar a mercado e diferir a tributação desse ganho. Aí o legislador foi minudente, dizendo sei quando essa tributação se viria. E onde também houve uma radical modificação, ou haverá, que será a palestra do Dr. Quiroga, é a avaliação do goodwill, ou o ágio de rentabilidade futura, em que o legislador ele mudou completamente as regras de avaliação de então. E o legislador também tratou da suspensão de pertencimento e doação, dos prêmios na emissão de debêntures.
o legislador, em função da necessidade da avaliação do patrimônio a todo momento como tendo capacidade para geração de fluxo de caixa futuro, ele criou a obrigatoriedade do teste de recuperabilidade ou do impairment para elementos do ativo imobilizado. Então, o tempo todo, a companhia tem que avaliar se aqueles ativos imobilizados dela, eles estão tendo capacidade para recuperação, ou para geração de fluxo de caixa futuro, não tendo impairment. O que é esse impairment para efeitos tributários? Uma provisão para perdas. Não será dedutível. A dedutibilidade para efeito tributário ela vai acontecer sem e quando o bem for baixado. A contabilidade também, ela mudou, ou melhor, obrigou, segundo a contabilidade, a depreciação dos ativos, ela deve ser a depreciação econômica, a depreciação real, aí veio a lei fiscal, mas para efeitos fiscais valem as minhas regras. A separação entre contabilidade e regras de tributação. E aqui está, e é onde o Quiroga vai colocar, onde nós vamos nos debater muito a questão da amortização do intangível. O legislador, ele foi absolutamente singelo ao dizer amortização de direitos classificados no ativo não circulante intangível é considerada dedutível na determinação do lucro real. Nós já tínhamos esse problema na velha contabilidade, na velha regra fiscal? Sim, no ativo diferido, onde nós tínhamos certos elementos que eu lá contabilizava e a lei regrava, que eles seriam, aqueles ativos intangíveis seriam dedutíveis se eles tivessem prazo legal ou contratual e algumas outras regras. Agora, no mundo dessa nova contabilidade, em que nela veio a figura do ativo não intangível, esse mundo ele é absolutamente novo e universalmente maior. Quiroga vai lhes dizer que boa parte do que seria ágil na velha contabilidade vai ser alocada para bens do ativo tangível, que tenha valor superior ao contábil, e a grande maioria vai ser alocada para bens intangíveis. Porque agora, no ato de aquisição, tendo combinação de negócios, eu tenho que avaliar os ativos intangíveis. Embora eu não possa, esteja proibido, aliás, de avaliar os intangíveis que eu crio internamente, no momento em que aquela sociedade estiver sendo objeto de aquisição, aí esses intangíveis, eles devem ser precificados no novo laudo de avaliação. E aí surge uma questão: eles poderão ser amortizados? Sim, desde que o seja. E onde eu vou buscar esse conceito? Na ciência contábil. É lá que eu vou examinar. Travou. Bom, mas enfim, eu tenho alguns CPCs, o CPC 04 especialmente, que fala dos ativos intangíveis, onde ele diz o que é ativo intangível, porque nem tudo como tal possa ser classificado. O ativo, para ser intangível, ele tem que ser determinável, ele tem que ser separável. Em certas condições, a carteira de clientes, por exemplo, é um ativo intangível, que pode e deve ser contabilizado, e que, a meu ver, ela pode e deve sofrer a amortização. Então, eu quero lhes dizer que, como o legislador simplesmente fez a tributário, referência educativa não intangível é considerado dedutível, logo, onde é que eu vou buscar essa regra? Na ciência contábil. E mesmo que o ativo intangível não seja considerado, e aqui já vou me encaminhando para encerrar, dedutível, porque ele não tem um prazo de vida útil definido, mas nenhum ativo tem prazo de vida útil indefinido. Morrendo aquele ativo intangível, ele pode e deve ser amortizado, não mais por essa regra, mas pela mudança que se fez no artigo 31 do Decreto-Lei 598, que previu, inclusive, que na baixa de oferecimentos, extinção, desgaste ou obsolescência, ou exaustão, ou na liquidação de bens, previu, inclusive, a figura do intangível. O que eu quero lhes dizer é que os intangíveis, para efeitos tributários, eles poderão ser amortizados se eles tiverem prazo de vida útil definido, e eu vou buscar isso na ciência contábil, e mesmo que tenham prazo de vida útil indefinido, se e quando perecerem, eles poderão ser aí não diria nem amortizado, baixado. Eu dou como exemplo
disso que aconteceu há pouco, a liquidação do Orkut. Imaginemos que alguém aqui tenha digamos, fôssemos proprietário do Orkut, não poderíamos amortizá-lo porque o prazo de vida útil dele não era definido, mas agora, com o desaparecimento dessa rede social, com a baixa dela, eu evidentemente poderia contabilizar a perda, assim também, por exemplo, uma marca que for ser liquidada. Dou um exemplo, não sei se na junção Itaú-Unibanco valoraram a marca Unibanco, mas ela tende a desaparecer. No momento que desaparecer, esse ativo ele pode e deve ser baixado. Qual a prova? Todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a não existência mais desse ativo no mercado ou no ativo das pessoas jurídicas. Então, em bastante apertada síntese, o que eu quis lhes dizer, e na esteira do que o Maris colocou, é que a Lei 12.793, todo o arcabouço dela foi montado no sentido de capturar a tributação, tendo em vista a realização da renda, e que traz como consequência um embate dos custos e despesas correlatos. Essa é a essência da 12.793. Agora, para entender cada um desses ajustes que essa nova lei traz, seria muito importante a leitura do CPC correspondente, que é uma leitura chata, mas necessária. Então, meu presidente, em bastante apertada síntese, eu fico por aqui.